procurar falar do blockchain de forma bem didática para que todos nós consigamos externalizar essa informação, inclusive depois levar para os filhos, que eles já sabem o que é blockchain. E até os avós já sabem. Então, falando um pouco do que ele comentou aqui, a gente fala sobre confiança. E eu já vou começar instigando vocês. Eu queria saber quem pode me emprestar R$100 em dinheiro agora, aqui, para fazer um hands-on. Alguém tem R$100 na carteira? Essa é a confiança. Tá? Então, a gente já vai começar exatamente com esse tipo de conceito, quando a gente fala de blockchain. Eu criei aqui agora um blockchain, é um envelope, e dentro eu não sei o que tem. Tem um endereço público, e somente o endereço privado só vai receber quem recebeu o envelope no final. Então, eu vou passar para essas pessoas, vai chegar nossa amiga aqui, e esse envelope vai percorrer até a última pessoa lá em cima, que vai trazer o envelope novamente para cá. Isso é para a gente sintetizar o que é um blockchain. É uma cadeia de confiança. Ou seja, vocês não sabem o que tem aqui dentro. Vocês não vão conseguir saber, a não ser que tenha a chave privada. Ok? A partir desse momento, meus amigos vão escriturar isso, que é o que ele falou do livro Razão. E ele vai passando isso adiante. Depois que ele passou isso adiante, ele vai passar o que a gente chama de recompensa, que são os 10 centavos por cada um que vê o envelope e valida esse envelope. Você passa a recompensa para o nosso amigo, por favor. Então, nesse momento, os nossos amigos estão minerando a informação. E isso vai passando de mão em mão até chegar na pessoa que deveria receber esse valor. Por que nós sempre informamos que é possível hackear essa estrutura? Porque para hackear essa estrutura, eu vou precisar hackear praticamente todos os nós, como foi informado pelo meu amigo. E nesse momento, quando eu hackeio um nó, eu perco o consenso. Essa moeda não vai chegar na última pessoa, que é o detentor do dinheiro ou do token. Tá, okay? Então, eu vou tentar sintetizar tudo isso de forma bem simples. Obviamente, a apresentação é longa, é uma aula, isso. Eu vou tentar passar isso de forma rápida, até porque muita coisa já foi comentada aqui pelo nosso amigo. Bem, o blockchain, eu vou tentar falar um pouco de miners, que são mineração, coins, tokens, altcoins, trade. Tem alguém aqui que já mexe com trade, que já é quem mais? Pessoal, eu sei que vocês têm muito dinheiro na conta, não adianta mentir, que eu sei. Vamos lá, então nós temos né? Tem mais alguém que faz trade? Vocês mexem com moeda virtual, com criptoativo, ou com calls, puts, com bolsa de valores? Alguém aqui mexe com bolsa de valores? Sabe o que é uma call, uma put? Muita gente não sabe. Por quê? Porque nós não fomos educados a falar sobre o mercado financeiro. Nós não fomos educados para trabalhar com dinheiro, nós fomos educados para gastar o dinheiro. E o blockchain vem exatamente para mudar esse conceito de gastar o dinheiro sem ter o mínimo de controle. E eu quero trazer um ponto importante, que é a questão do combate à corrupção. Vocês estão passando o envelope, cada um tem ali o endereço. Num futuro próximo, ninguém mais vai andar com dinheiro no bolso. Por quê? Vai ser ilegal andar com dinheiro no bolso, porque é caro imprimir o dinheiro. Eu sou esse rapazinho tentando falar sobre blockchain para essas pessoas. E elas, o que você está falando? O que é blockchain? Óbvio que isso foi numa outra vida, né? Era loirinho, de cabelos brancos, etc. Mas é mais ou menos assim quando a gente tenta transferir um conhecimento novo para quem não sabe o que é. Você é um estranho, então você tem que usar a linguagem adequada para que essas pessoas consigam compreender e transferir esse conhecimento para frente. Então, eu cansei de falar para as pessoas que elas não entendiam e fui falar para quem quer realmente conhecer a informação e essas pessoas passarem o conhecimento para frente. Aqui nós temos algumas moedas. Alguém tem alguma dessas criptoativos aqui? Você tem? Qual delas? O Monero. Mais alguém? Só você? Amiga lá no fundo. Monero também? Alguém tem o Monero V aqui? O Monero Zero? Nada? O Monero Classic? Também não. Essas são os criptoativos que a gente chama mais seguros, porque o valor não aparece no envelope. A maioria das moedas, dos criptoativos, no blockchain aparece o valor da moeda. Ou seja, quando você manda R$10 ou $10 em moeda digital, esse valor aparece no blockchain, ele fica público, exposto. Ou seja, isso vai reduzir a questão da criminalidade. Ou seja, se um político tentar usar $100 mil em criptomoedas e ele não usar um Monero,
esse valor vai ficar exposto no blockchain. Então, vamos pensar mais adiante. Quanto mais o mercado entender que o blockchain traz essa transparência, mais fácil vai ser da gente evitar a corrupção. Não vou dizer assim eliminá-la, mas, ou seja, vamos conseguir combatê-las porque as coisas começam a ficar transparentes. Para quem não tem essas moedas, eu recomendo até o dia 30. Por quê? Porque para quem tiver um Monero vai receber 10 Moneros Vi, que é aquela última moeda lá no fundo. Significa que um Monero custa hoje $270. Se você conseguir comprar isso até o dia 29. Quem comprou até o dia 29 vai receber 10 moedas do Monero Vi, que pode chegar a valer $50 cada uma. Então, mas atenção, comprar criptoativo requer conhecimento, sabedoria e bom senso. O gerenciamento de risco é fundamental. A gente está falando de dinheiro. Por isso que eu gostei desse termo, agradeço até aos nossos amigos, porque a Sandra especificamente, porque falar de segurança da informação é como falar grego para o italiano. Eu vou falar em grego para o italiano e não vai entender e vice-versa. Quando a gente fala de segurança da informação, é a mesma coisa. Quando a gente fala de dinheiro, todo mundo, opa, é dinheiro, mexe no bolso. E o blockchain fala de dinheiro o tempo todo. Se a gente não entender isso, como o nosso amigo falou aqui, a gente vai perder muito dinheiro, e muito dinheiro mesmo, e os bancos não perdem dinheiro. Essa aqui é as novas tecnologias, que a gente está chamando dos totens do McDonald's. Quem vai comprar hoje um Big Mac no McDonald's usa um totem, não vai mais no caixa. Ele vai direto no totem, porque ali ele passa o cartão de débito, passa o dinheiro, o troco vem correto. Quando você vai no caixa do McDonald's, como aconteceu comigo ontem, comprei lá um Big Mac, estava com fome, e aí, na hora de pegar o meu troco, a garota esqueceu de me devolver 10 centavos. E eu adoro dinheiro, né? Falei, o troco está errado, falta 10 centavos. Ah, eu não vi. É aí que começam as pequenas corrupções, com um atendente de um McDonald's que não foi instruído a devolver o troco. E aí passa para o filho, que passa para o pai, que passa para o avô, e quando vai ver, está todo mundo falando que é só político que é corrupto. Mas nós temos esse hábito de guardar coisas que não nos pertencem. Então, assim, você elimina essa questão. E no blockchain, as moedas vão ser utilizadas também nesse contexto. Você vai chegar com o seu celular, vai simplesmente escanear o QR Code, vai ser debitado o valor exato do sanduíche com todos os centavos. Alguém não sabe o que é um QR Code? Tem alguém que não sabe o que é um QR Code? Então, se preparem que isso aqui é o presente. Sem o QR Code, vocês não vão conseguir entender esse endereço que está na mão de vocês, aí, que é o... Onde que está o meu criptoativo que eu enviei? Com quem que está? Está ali em cima, né? Opa, ó, demorou esse nó aí. Pode passar rápido o nó aí. A moeda tem que chegar rápido. Olha lá. Está vendo lá? O nó parou. Quando para o nó, o dinheiro não chega nele aqui. Está chegando, o dinheiro está chegando. Agradeço. Pode vir devagar, não precisa correr não, porque senão volta o pacote. Pode corromper o arquivo. Bem, aqui é uma coisa que é interessante, que eu gostaria de frisar, que a gente foi educado de forma... Pode voltar por lá, por favor? Isso. Nós somos educados a não dar valor nos centavos. E aqui é onde eu vejo a maioria das fraudes acontecendo, principalmente para a questão de tributação dupla, né? A pessoa simplesmente vai lá e corta os zeros, ou faz o que a gente chama de arredondamento. No blockchain, se você arredondar o valor de uma moeda como um Bitcoin, você vai perder muito dinheiro. Então, não faça isso. Valorizem cada centavo. Eu falei do centavo. Quem está com os 10 centavos? Cadê os 10 centavos? Parou onde a recompensa? Olha lá, está vendo? Olha lá a corrupção. Tem que passar, tem que passar. Está vendo? Vamos lá, tem que chegar aqui de volta. Então, o que acontece? Olha esse exemplo que interessante. Os postos de gasolina usam uns 3 casas após a vírgula. No blockchain, a gente usa 6 casas após a vírgula. Por quê? É muito valorizado cada satoshi após a vírgula. E aqui nós temos uma coisa importante. Olha quanto custa um centavo. Uma moeda de 1 centavo custa 9 centavos. Faz sentido? Uma moeda que vale 1 centavo custa 9? Não faz sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Os criptoativos, ou as criptomoedas, assim como são chamadas por muita gente, não vai ser mais viável você imprimir nota. Começa a digitalizar, que é o que está acontecendo. E assim vai. Aqui é o que está acontecendo no mercado. Quando eu falo de sardinha e tubarão, tubarão são grandes investidores, são grandes banqueiros, grandes empresários, que fazem exatamente isso. Ali você é o cidadão pescando e do outro lado tem lá o
o tubarão que está... Chegou aqui a minha recompensa. Todo mundo ganhou os 10 centavos? Vocês viram que, como é simples um processo de blockchain, passou pela mão de cada um de vocês, que é considerado o que a gente chama de nó. Nenhum de vocês abriram o envelope, tinha que chegar na minha mão. Eu recebi, está aqui o endereço criptografado, ou seja, agora eu vou abrir para ver o que tem dentro, né? Está criptografado. Depois eu volto no conceito. Vem abrir. Alguém viu o que tinha dentro? Por quê? Ninguém abriu. Por causa da chave privada. E porque vocês são confiáveis. A rede de blockchain é confiável. Se um de vocês tentasse abrir, ia bloquear toda a cadeia. Eu teria que refazer todo o processo de novo e a pessoa não recebe o dinheiro. Então, eu abri a criptografia, com a minha chave privada. Opa, tem mais uma criptografia. Está estranho, é Monero essa daqui, pessoal. Entendeu? Não aparece o valor. Olha que interessante o que veio dentro. Veio a minha wallet, que é a minha carteira. Inclusive, uma carteira da OAB. Aqui, ó. Tinha uma carteira aqui dentro. E dentro dessa carteira, eu falei para vocês que eu precisava de R$100, ninguém quis me emprestar, tinha R$100. Então, isso é o que a gente chama de confiança. Quando a gente não sabe o que a gente está nas mãos, eu consigo fazer com que todos participem sem saber o que tem dentro. E assim eu gero a confiança e o processo continua funcionando. Agora eu vou devolver meu dinheiro para mim, óbvio. E vamos continuar na apresentação. Ficou claro o blockchain funcionando? E vocês recebendo recompensas por fazerem parte do bloco? Só que isso não é feito de forma simples. Para isso, você tem que ter equipamento para realizar essa mineração. Vamos lá. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. E aqui está um exemplo onde eu quero chegar. Alguém aqui é banqueiro? Trabalha com banco? Alguém pode me explicar como que o Banco Santander conseguiu faturar... Deixa eu ver aqui, 2,86 bi em 3 meses, no ano de 2018, dizendo que a gente está em crise? Algum banco perde dinheiro, pessoal? Não, não perde dinheiro. Então, vamos fazer um exemplo bem simples. Se esse banco tem 1 milhão de clientes, cada cliente pagando R$30 por mês, esse banco fatura 30 milhões, aliás, 30 milhões por mês, por ano, 360 milhões. É simples. Por que eu preciso ter meu dinheiro num banco para pagar R$30 por dinheiro ficar lá parado? O blockchain elimina isso. Eu não preciso mais pagar esses R$30 por mês. Eu simplesmente pego os R$30, compro um criptoativo e deixo ele valorizar, que é o que acontece quando a gente compra uma moeda digital. Ali tem algumas de futilidades que acho que todo mundo já deve saber, que tudo que você faz em banco você paga, nada é de graça. Seu extrato, seu talão de cheque, tudo que é feito é pago, inclusive o saque na boca do caixa. E aqui é como funciona a corrupção, né? Tudo é feito por trás dos panos. Ou seja, você tem ali os reguladores, que a nossa amiga vai falar depois, que eu acredito que para a questão de blockchain não é viável. Por quê? Porque ela muda simplesmente todo o conceito do que o blockchain foi criado, que é a não regulação. O próprio blockchain se autorregula. Quando tem algum tipo de problema relacionado ao blockchain, ele mesmo busca, o próprio grupo busca melhorar essas questões. Isso envolve questão de hacking, as exchanges e por aí vai. Então, não precisa ter um governo dizendo que eu tenho que fazer compliance da minha exchange. Eu vou dar um exemplo de compliance. Alguém viu aqui a Petrobras? Eu pergunto, alguém aqui é compliance da Petrobras? Da Vale? Dos bancos como o BNDES? Cadê o compliance? Cadê a regulação? Então, a gente tem que repensar. Para que regulação? Para pagar impostos. É para isso que serve a regulação. Então, blockchain, eu não recomendo regulação, a não ser criar realmente controles para as exchanges. Aí, sim, tem um valor, obviamente, para a gente poder melhorar, obviamente, reduzir as fraudes. Mas, como eu falei, a cadeia só funciona com a questão da credibilidade de vocês. Então, eu não preciso do governo envolvido nisso. E, quando o governo entra, ele simplesmente causa esses dumps que a gente viu. Isso aqui é um exemplo claro do mercado tradicional. Pode não parecer, são reclusos que estão indo no Banco do Brasil abrir sua conta corrente para receber R$1.300 por mês. Óbvio que alguém aqui consegue abrir a conta no Banco do Brasil sem um olerite, sem um endereço físico com menos de 1 ano, sem dinheiro. Difícil, né, abrir uma conta no Banco do Brasil. Mas por que um recluso consegue? Porque o Estado permite. É um direito dele. Aí a gente vai entrar na questão de direitos humanos, que não é o caso. O que eu quero dizer é que, para o cidadão comum, ele não consegue abrir uma conta no Banco do Brasil, se bobear numa Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque existem esses caras aqui. Ó.
Vamos voltar. Deixa eu voltar. Travou aqui, hein, pessoal? Isso. Porque esses caras são os caras que fazem as regulações e as não regulações, etc. Porque a gente volta naquela conta lá atrás. Quanto mais gente criando conta corrente, mais eu faturo, mais dinheiro no meu caixa. Não estou preocupado se a pessoa tem dinheiro ou não. Quero cobrar dele, no final do mês, os R$30 por ele deixar o dinheiro dele parado lá na poupança. Com blockchain isso não acontece. Então, para ter uma noção de tamanho de mercado, a gente está falando de um mercado que não tem conta corrente de 665 bilhões em dinheiro que é movimentado fora do sistema financeiro. Bilhões, quase 1 trilhão. Para vocês terem uma noção do tamanho do blockchain. As possibilidades. E a gente está falando de mercado informal. E para abrir uma conta corrente, como eu falei, de um banco digital, 100% digital, você tem que mandar o CPF, RG, eu não entendo isso. Você tem que mandar comprovante de endereço, comprovante de renda, para abrir uma conta digital num banco que nem existe, que ele é digital. Não faz sentido. Vai para o blockchain. Bem, aqui eu também não vou conseguir mais passar. Eu não consigo enxergar aqui, né? Bem, esse é o futuro, como eu falei, do QR Code. Tudo vai ser assim, porque o próprio sistema vai fazer a tratativa de pagamento de forma digitalizada. Você não vai precisar ficar perdendo tempo com escrever números ou colocar valores. O próprio código de barra faz isso. Por exemplo, um boleto bancário. O boleto bancário tem um motivo, aquele código de barra que não serve para nada, nunca funciona. Mas você tem que digitar tudo aquilo. Bota um bendito no QR Code. Simples, está toda a informação, vai estar lá o nome do banco, quem vai receber, o valor, os intermediários, tudo no QR Code. Não precisa aquele código de barra. E pior, vocês têm que pagar ainda o boleto. Mais dinheiro para os bancos. Com o blockchain isso não existe. Eu passo o meu dinheiro direto para a pessoa. Esse aqui é o que ele já falou, da Ripple. A Ripple é a moeda dos bancos, não está à toa no mercado. Tá? Então, os bancos já fazem isso. Se você tentar transferir $170 para fora do país, eles vão te pedir até o tipo de sangue. Só que os bancos fazem isso já há muitos anos usando o blockchain. O seu dinheiro passa por eles pelo blockchain. Em formato de moeda digital. Se eu quiser mandar hoje $1.000 para fora do país, você envia via blockchain, sem passar por todo esse crivo gigantesco. Aí vocês vão falar, poxa, mas Erasmo, isso não é ilegal? Fala para os bancos, eles já fazem isso há muitos anos. Né? A questão é o que você está enviando para fora e como está enviando. Porque no blockchain fica tudo transparente, então não tem nada de ilegalidade. Eu comprei um criptoativo, transformei em moeda digital e transferi para uma exchange fora do país. Agora, se eu for sacar no outro país, aí eu vou seguir a regulação daquele país, eu vou ter que ter conta naquele país, vou ter que seguir todo o crivo de lá. No Brasil é a mesma coisa. Uma exchange no Brasil, para se abrir uma conta no mercado do Bitcoin, Foxbit, vocês precisam enviar cópia do RG, comprovante de endereço, selfie, segurando o documento e por aí vai. Então, já existe uma autorregulação das próprias exchanges sem o governo se meter. Quem tem Ripple aqui? Você? Quanto está custando sua Ripple hoje? Quando que você viu pela última vez? Quanto? Uma semana. Ainda não está no dólar, já reduziu um pouco. Mas o Ripple chegou a valer $4. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Alguma pessoa que não está entendendo o que eu estou falando? Estou falando grego? Tá, isso tudo tem a ver com o bolso de vocês, tá? Com o nosso bolso, no dia a dia. Bem, a R3, o nosso amigo falou, o Renato falou muito bem, é um consórcio criado por uma empresa, por um grupo de advogados. Grupo de advogados que viu uma grande oportunidade de usar o blockchain para fazer isso aqui. Esses são os pequenos bancos atrás do blockchain que ninguém fala. Tá? Para entrar, como o nosso amigo falou, não é barato, e o aporte inicial beira 150 milhões. Então, você vai fazer parte do consórcio, mas o aporte inicial para um projeto é de 150 milhões. Inclusive, o Santander saiu do grupo recentemente. Isso não começou de agora, estamos falando de 2014, nós estamos em 2018. Significa que a gente não sabe o que está acontecendo por trás do blockchain, mas esses caras sabem. Estamos falando de Visa. Você acha que o blockchain vai eliminar a Visa? Vai eliminar o banco JP Morgan? Olha os bancos que estão ali, o Citi, né, o Aaron Bank. Por que eles estão preocupados com isso e nós, que somos cidadãos, não? Porque eles estão visando lucro. E é onde está o dinheiro do futuro, e ninguém está percebendo isso, está debaixo dos nossos olhos.
Ninguém mais vai usar dinheiro físico nos próximos anos, pessoal. A gente tem que acordar. Quanto mais cedo a gente vê isso com olhos de Tandera, como dizia o nosso amigo, mais rápido a gente vai se adaptar a essa nova demanda de mercado. E vocês, como advogados, podem ganhar muito dinheiro com smart contrato, porque o cliente de vocês não sabe o que é isso. Aí a gente vai falar um exemplo aqui. A Circle, por exemplo, uma empresa do mercado financeiro, ela comprou a Poloniex. É uma das maiores exchanges do mundo de moeda digital. E a Circle de quem que é? São dessas empresas aqui. Por que uma empresa vai comprar uma exchange? Porque ela vai ganhar dinheiro com a movimentação nas exchanges, com tarifas que são cobradas nas transações de compra e venda de moeda. Agora, aqui uma coisa engraçada que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu passar aqui direto. Alguém já viu esse site? Ou conhece? Você vê um copo para mim, por favor? Alguém conhece esse site? Ou sabe por que não está no ar? Aí começam as maracutaias. Bem, esse site não está no ar ainda porque ele não foi ainda publicado. Mas ele pertence a uma empresa pequena, que todos vocês já devem conhecer, chamada XP Investimento. Então, o Itaú comprou 50% da XP Investimento, que é uma das maiores empresas de trades do país. Não é a menor, é a maior, 50%, dessa pequena empresa de trade. O Itaú já tinha um trade interno, só que ele viu uma oportunidade, pegou uma empresa que já está pronta, com muitos clientes, e aí você vai lá e monta uma empresa de exchange, para concorrer com quem? Foxbit, mercado Bitcoin, trade Bitcoin, as mesmas empresas que estavam tentando fazer o negócio render, que tiveram as suas contas bloqueadas por esses mesmos bancos. Por que será? Né? Quer dizer, primeiro eu bloqueio a conta do mercado Bitcoin, você não pode depositar mais dinheiro porque é fraude, é lavagem de dinheiro, é não sei o quê. Meses depois eu compro, digamos, monto uma empresa exatamente para fazer a mesma coisa daquela empresa que eu bloqueei a conta. Então, blockchain não é um bloco de carnaval, como todos já sabemos, né? Como já foi falado, é uma rede distribuída. Tá? Aqui nós temos uma rede centralizada, significa que alguém é o centro, e aqui temos a rede distribuída. O que vocês fizeram aqui é uma rede distribuída. Eu não consigo invadir, não consigo parar o sistema, porque ela está pulverizada. Tem vários nós, que mesmo que uma caia, a outra está no ar. Então, isso foi muito bem explanado aqui pelo nosso amigo Renato. Vamos ver. E aqui é o futuro, né? É uma pessoa na rua falando, eu não aceito Bitcoin. Então, eu vou falar o que para ele? Ele não sabe o que é Bitcoin. Se vocês tentarem chegar na casa de vocês e falar para o pai de vocês, ou para o tio, ou para o irmão, pai, me dá um Bitcoin. Ele falou, o que é isso, menino? Tá louco? Isso é droga? Não, não é droga, eu quero um Bitcoin. Os filhos de vocês já sabem, a grande maioria dos filhos já sabem. Só que a maioria das pessoas não sabe o que é, para que serve, como compra, onde compra, como vende. Então, a gente entra num consenso de todo mundo que não sabe, simplesmente faz o que o nosso amigo falou. É usado para narcotráfico, é usado para crime organizado. O próprio dólar é feito para isso, o próprio real é feito para isso. Né? Nós temos hoje, muitos de vocês sabem, políticos que são donos de casas não, né? Empresas que fazem guarda de valor, que tem carro forte para movimentar o dinheiro. Como que chega o dinheiro nas pessoas desse mundo político? Através dessas empresas que levam o dinheiro, não vai passar pelo sistema financeiro. É óbvio. E temos políticos que são donos dessas empresas. E aqui, uma coisa que eu acho legal, vocês fazem parte agora desse 1%, porque vocês vieram buscar esse conhecimento. A população faz parte dos 99%. Vai falar de cerveja, futebol, carnaval, e fanatismo, e aí por aí vai. E isso a gente pode chamar de ignorância, mas não é ignorância porque a pessoa quer, porque ela não busca esse conhecimento. E quando elas buscarem, pessoal, vai ser daqui 5 anos, 6 anos, onde vocês já vão estar milionários. E ele fala, você teve sorte. Não, eu não tive sorte, eu tive que pegar a consciência, eu tive que ler, tive que estudar, eu tive que sentar, tive que ouvir o Erasmo falar, blá, 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 e etc., para chegar nesse... Eu era 1% da população que sabia o que era blockchain e o que era Bitcoin. E você era 99% da população que estava preocupada com o carnaval, o próximo feriado, e etc. E por aí vai. Dessas moedas, alguém tem um Ethereum aqui? Ethereum? Seu amigo tem?
Vocês estão ganhando dinheiro? Fala a verdade. Então, bastante, né? Ó, eu vou te falar, eles não falam nada, mas eles estão ganhando dinheiro de verdade. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, mas eu não vou, porque senão eu posso ser sequestrado. E aqui, pessoal, é o consenso, é o famoso FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. As pessoas buscam conhecimento para saber quando comprar e quando vender, mas não buscam conhecimento para saber o que é e para que serve. Então, comprar e vender é muito fácil. A questão é que vocês pagam caro para alguém ensinar como vender e para alguém ensinar como comprar. Se vocês abrirem um YouTube e pesquisar blockchain, vai vir aquele cara assim, não fecha a tela agora. Eu vou explicar como que você vai ganhar dinheiro com o Bitcoin. Pegue o meu livro agora, não sei o quê. Tem um mercado sendo criado para isso, multibilionário. Muita gente vendendo isso à torto e direito. Então, tomem cuidado para não cair nessas pseudo-informações. E tem empresas sólidas por trás disso. Tá? Então, faça parte do 1%. Vocês vão ver lá que no final vocês vão virar parte desse 1%. Aqui é um pouco do que acontece quem comprou Bitcoin aqui no final do ano. Alguém comprou Bitcoin no período de novembro? Novembro? Você? Se ferrou, né? Desculpa o termo. Comprou bastante? Vendeu carro, casa, brigou com a namorada. Então, o que acontece aqui, pessoal? Deixa eu voltar. O que acontece aqui? Nós temos uma tendência natural a entrar na questão do otimismo quando a gente vê todo mundo ganhando dinheiro. E aí você fica otimista. Pô, se ele está ganhando dinheiro, eu também vou ganhar. E aí vem o cara lá, compra agora que está baixo. Aí você vai e compra. Aí você entra na agitação, aí você entra na animação e entra naquela euforia. Começa a comprar. Pô, aí vende carro, doa a mãe, doa o pai, enfim, faz um monte de coisa para levantar dinheiro. Eu estou te falando sério. Tem gente que vai comprar ringue na Santa Ifigênia, vai pagar 30 mil numa ringue e por aí vai. Entra na euforia. O que acontece com o mercado? A gente falou de tubarões. Nesse momento de euforia, alguém vai vender tudo que comprou lá embaixo. Ele vende aqui. Ó. Opa, deixa eu voltar. Os grandes investidores vendem o papel, compram o papel aqui embaixo. E as pessoas que não sabem o que estão fazendo, compram o papel aqui em cima, vendem aqui embaixo, quando ela já não tem mais de onde tirar dinheiro. E aí o que acontece? Vem um grande investidor, que pode ser vocês, e vão comprar na baixa. E aí vai vir os novos entusiastas que vão comprar de vocês na alta. Então, é assim que funciona o mercado. Por isso que quando a gente compra ações na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, quem faz trade não compra ações antes das 11 horas da manhã. Por quê? Porque ela vai esperar o cenário internacional. Ela vai sentir como estão pensando os tubarões. O que acontece antes das 11 horas? Os sardinhas vão comprar as ações no valor alto. E aí chega às 11 horas, vem os grandes players, vende essas moedas mais barato, ou seja, mais caro, e as pessoas vão comprar a moeda mais cara. E aí, obviamente, que aí quando você chega às 11 horas da manhã, você fala, bem, agora eu sei como está o mercado. Aí vem os grandes players, que vão ou derrubar o mercado ou vão subir com os valores das moedas. Só que eles já ganharam dinheiro das 10 às 11. Tá? Isso aqui é um cenário que vocês já sabem, né, como funciona. Quando você passa o cartão de crédito numa maquininha, você vai pagar os 3%. Aí o estabelecimento fala assim, você quer pagar à vista, eu te dou desconto. Mais uma corrupção. Né? Por que eu tenho que pagar no cartão e se eu vou pagar em dinheiro, você vai me dar desconto? Porque ele já coloca isso no valor do produto. Tá? Então, são essas corrupções que muitos comerciantes fazem e acham normal. E a gente paga por isso. Com o blockchain isso não existe. Eu não pago intermediário, não tem esses 3%, essa porcariada toda. Tá? Isso aqui vai acontecer. A maioria desses caras vão sair do mercado, mas vão voltar com blockchain de outra forma. E aqui tem um negócio interessante, valorização e desvalorização. Cuidado com isso. Para quem vai comprar moeda digital, cuidado com os especuladores, que a gente chama de baixistas. São os caras que fazem vendas a descoberto. O que é vender a descoberto? É vender aquilo que ele não tem. Ele aposta contra o mercado. Ele bota uma ordem lá de 100 mil moedas, derruba o mercado, inclusive o mercado futuro. O mercado fica desesperado, o que acontece? Todo mundo começa a vender. E aí vem o JP Morgan, começa a comprar. E essa é a menina. Então, entre a menina e o touro, eu escolheria ser a menina, porque ela enfrenta o risco, ela sabe o que ela está fazendo. Tá? Então, não tenha medo do mercado, busque conhecimento. Isso aqui, para quem conhece Wall Street,
fica em Wall Street. Tá? Então, tem que pensar que tem que ter gerenciamento de risco o tempo todo com isso. Tá? Phishing Scan, e aqui vem um ponto importante, segurança da informação. Eu tenho 2 celulares aqui comigo. Um é o meu celular que eu uso os tokens, outro é meu celular que eu uso para receber e falar com a minha mãe, com a namorada, com os clientes, etc. Por que isso? Porque se eu estiver andando na rua e vir um meliante, né, aquele laranja lá, que a gente viu, a camisa laranja, fala assim, me passa o token, mano. Ele vai pedir isso aqui, ó, que é onde está o meu dinheiro digital. Ele não vai pedir a minha carteira de papel com o meu documento. Por isso não serve para ele mais. Ele vai direto onde está o dinheiro, que é onde está o token. Então, se você vai comprar moedas digitais, não use o mesmo celular para fazer as transações e guardar os tokens aqui dentro. Porque se você perder os seus tokens, que a gente chama de 2FA, autenticação de 2 fatores, deixa eu ver se eu abro aqui rapidamente. Não se assustem, todo mundo faz isso, tá? Todo mundo guarda tudo no mesmo lugar. Esse é um 2FA, um token de autenticação de 2 fatores. Significa que quando eu precisar entrar numa das minhas operações nas minhas corretoras, ele vai pedir uma autenticação secundária. Por mais que um cracker tenha a minha senha, ele vai precisar do token que está no meu celular, que só eu tenho acesso. E esse celular não vai estar conectado à internet. Ok? Ele é só para ficar ali bobinho, não conecte ele à internet, porque senão vem um cracker, invade seu celular, copia os seus tokens. E isso aconteceu, tá? Então, ali tem a gente está falando de um hack que roubou 50 milhões em criptomoedas. Esse valor ainda é pequeno. Tem mais coisas mais feias por trás disso. Por que isso aconteceu? Porque alguém simplesmente não usou a autenticação de 2 fatores. E as corretoras são muito sérias com isso. Muitas não deixam nem você usar sem a autenticação de 2 fatores. É o elo mais fraco da corrente. Exatamente. Tá? Então, o sistema é robusto. O sistema é robusto. O elo mais fraco sempre é o ser humano. É o jeitinho do brasileiro. Não tem jeito. E tem uma coisa, quando você perde dinheiro no blockchain, tchau, você não tem com quem reclamar. Esqueceu a senha? Já eras, que é o meu apelido. Pode me chamar de Eras, tá, pessoal? Bem, e aqui é onde tudo começou, né? Em 2008, ele falou muito bem sobre isso. Eu recomendo assistir esse filme, são os baixistas, que operavam contra o mercado subprime em 2008. Foi uma quebradeira toda, esses são os pequenos bancos, que todos eram regulados pela SEC, todos eram auditados pelas Big Four, e ainda assim teve a quebradeira, e derrubou a AIG, derrubou a Fannie Mae, derrubou Lehman Brothers, mas não derrubou um banco que todo mundo conhece, que é esse aqui. Ó. Deixa eu ver se a gente consegue. Esse aqui. Merrill Lynch, e aí virou lá o Bank of America. Por que será, né? Alguém sabe por que essa empresa aqui foi a única que não quebrou? Porque, obviamente, o governo estava por trás da crise. O governo sabia da crise. E aqui no Brasil, surgiu um ator, né? Deixa eu ver aqui. Só que depois vocês podem estudar, tá? Sobre a crise de 2008. Surgiu um rapazinho lá, nessa época, e falou assim, aqui, essa tsunami não vai chegar, é só uma marolinha. Estamos enfrentando a crise até hoje. Mas os bancos estão com 2 bilhões em caixa em 3 meses. Vamos lá, marolinha. Esse é o cenário, né? Em época de crise, assim que funciona. Os grandes sempre vão manter a sua postura e os pequenos sempre vão abrir mão dos seus valores para tentar dizer que é ético, que ele é social, que ele está fazendo os direitos humanos, etc. Mas a realidade é assim que funciona. E ali a gente tem ali um rapaz dando a espinha para o amigo enquanto ele fica com o peixe. E eu não tenho dúvida que muita gente aqui faz isso no dia a dia. Raramente alguém vai tirar a comida do próprio filho para dar para o vizinho que está com mais fome que o seu filho, que tem ali pão sobrando. Aí a gente volta de novo no blockchain, que a ideia é você deixar com que todo mundo tenha acesso ao dinheiro, e um dinheiro fácil, um dinheiro barato. Tá? P2P, para quem não sabe, o P2P, alguém aqui da época do Emule? Acho que pouca gente vai falar porque é muito velho, né? O P2P, pessoal, era isso aqui, ó. A gente usava essa tranqueira aqui para fazer contravenção, né, pessoal? Não é verdade? Quem não baixava um videozinho lá em vários frames? Era tudo contraventor, vocês aqui, não vem com esse papo, não, porque a maioria era. Então, o P2P já existia em 2000, está ali em cima, 2002. Aí veio o bendito do BitTorrent, né? Deixa eu ver se vai aqui. Está dando
pane aqui, meu amigo. Alguém me ajuda? Bem, isso. O BitTorrent, alguém usou? Ninguém fala, né? Quando vocês são contraventores, vocês não falam, né? Eu sou ético, eu sou ético. Bem, todo mundo usou essa tranqueira aqui, né? E o que acontece hoje, depois do BitTorrent, Emule, etc.? Olha que interessante, nós temos o Netflix. Tudo aquilo que era proibido está no Netflix hoje, basta pagar R$14 por mês. Não precisa mais aquela tranqueirada toda de programas, virou uma coisa oficial. Porque alguém lá atrás falou, não, isso tem que ser para todo mundo. 2002, hoje a gente se diverte em casa sem gastar dinheiro com cinema. Por quê? Porque a gente tem todos os filmes no Netflix. Isso é um blockchain. Airbnb, quem aluga apartamento aqui em Airbnb aqui? Está todo mundo ganhando dinheiro, tá vendo? Eu estou falando, todo mundo blockchain aqui. Airbnb, Uber, é blockchain, pessoal. É P2P, é um para o outro. Eu não preciso do intermediário. Óbvio que o Airbnb e o Uber recebem uma fatia, mas é aquela comissãozinha ali mais pequena. Tá? Então, já é uma tecnologia antiga. Bem, esse cara aqui, ele tentou inventar o dinheiro, o dólar da liberdade. O que aconteceu com ele? Está respondendo a um processo de 22 anos em detenção federal, por tentar inventar uma moeda anarquista, que a gente chama de libertária. É isso que o blockchain é libertário, sair do sistema. Ele tentou fazer isso. O que aconteceu? Foi esse cara aqui que deu a ideia para o Satoshi Nakamoto. Esse cara, que ele tentou inventar uma moeda, e o governo foi lá e falou, não, você não pode criar moeda nenhuma aqui, meu amigo. Aqui é a gente que manda. Aqui nós somos os caras. Que é o sistema centralizado. Banco Central, Fed, por aí vai. E aí teve essa reunião, ninguém fala sobre isso, mas tudo indica que o Satoshi Nakamoto era um hacker, era um cyberpunk, uma pessoa que mexe com matemática, criptografia. Por isso que eles valorizam centavos após a vírgula. Matemática, pessoal, não tem essa de, eu vou cortar aqui para simplificar. Não, é exatamente os números inteiros. Tá? Então, teve essa bagunça toda em 2009. Ele fez esse trabalho todo lá num evento. Obviamente, começaram a fazer aquela conversa toda entre eles. A gente tem mais ou menos a imagem de algumas pessoas envolvidas nisso. São esses caras. Esse Satoshi Nakamoto, ele fala que não é ele, mas eu acho que é, porque o nome é parecido, ele é tipo japonês, né? É meio emburrado, me parece que não gosta de sistema. E todos eles mexem com criptografia. Né? Esse cara aqui, o primeiro, fez uma coisa errada. Ele foi falar na mídia, num vídeo, num filme que foi chamado Bitcoin ou Banco ou Bitcoin, e ele, no final do vídeo, do documentário, ele falou que ele era o Satoshi Nakamoto. O que aconteceu? Ele ganhou uma multa de 5 bilhões por ele assumir uma coisa que ele não deveria ter feito, porque ele está falando de governo, criação de moedas. Só que se ele é o mesmo Satoshi Nakamoto, o que é 5 bilhões? Nada, né? Ele tem 21 bilhões em bitcoins sendo trafegados pelo mundo afora. Se foi ele, né? Enfim. A pizza, como ele já falou, né? 10 mil bitcoins hoje, se você fosse pensar, né? 10 mil bitcoins por uma pizza, dá mais ou menos quase, hoje está quase 9 mil dólares um bitcoin. Então, a gente está falando de quase 100 mil dólares, um bitcoin. Milhões. 100 milhões. E aqui é o sistema bancário livre, que é o que a gente está falando, né? Que é o que vocês fizeram. Olha o exemplo aqui, simples. Está vendo? O dinheiro saiu da pessoa A, foi para a pessoa B. Né? Eu posso optar em algum momento não passar pelo banco, porque eu não preciso de dinheiro físico. E esse é o blockchain, né? O sistema bancário livre, que é o que a gente falou, que ele citou muito bem aqui. Eu posso pagar um café, posso pagar um atacadista, sem a necessidade de fazer a conversão da moeda digital, do ativo digital, por dinheiro. Porque, vamos pensar, pessoal, para que eu vou transferir a minha moeda digital que está valorizando ali todo dia 5%, 10%, 20%, 30%, para uma moeda que está desvalorizada? Para que eu vou precisar do real? Pago meus fornecedores com moeda digital e corto toda essa bagunça. Tá? Isso aqui é outro exemplo. Então, ali você tem os boletos, que eu já falei para vocês, TED, DOC, tudo tranqueira, criada para tirar dinheiro da gente, a gente sabe disso. Então, se eu precisar pagar alguém, eu pago direto para a pessoa, sem usar o sistema financeiro tradicional. Hackativismo, para quem lembra do Ascend, eu tenho quanto tempo ainda? Alguém está monitorando? Free, pessoal. Agora vocês vão me aturar, como diz o... Como que dizia aquele técnico do Brasil lá, o Zagallo? Vocês vão ter que me engolir. Brincadeira, eu vou ser mais breve.
Então, o hackativismo começou com a Ascend. Por que começaram a usar os bitcoins nessa época? Porque a Visa e a Mastercard simplesmente cortaram os pagamentos do Wikileaks. Simplesmente assim, olha, não mandem mais dinheiro para esse cara porque a gente está processando ele. Foram lá e congelaram as contas dele. O que eles fizeram? Satoshi, deixa eu usar sua rede Bitcoin. Foi aí que começou as primeiras transações. Então faz sentido também, porque ele também é um cyberpunk. Tá? Inclusive sendo processado. Né? Esse aqui é um cara que é o Gavin, é um cara que está por trás da Fundação Bitcoin. Não se assustem, por trás do mercado de blockchain existem trilhões sendo negociados. É um mercado multitrilionário, não é multibilionário. É muito dinheiro envolvido, muita empresa envolvida, muitos fornecedores de serviço, telecom e por aí vai. Silk Road, aqui é um exemplo que ele já falou, era um mercado que usava a rede Tor para poder fazer venda e compra, não tinha nada de legal vender uma marihuana, né, uma arma e chegar pelo correio na sua casa. Olha a comodidade. Vou comprar 1 quilo de marihuana. Aí vem lá na minha casa, no correio, sentado, assistindo lá o, sei lá, The Billions. E aí chega o correio e fala, acabou de chegar a sua marihuana, 1 quilo. Pelo correio, pessoal, olha a comodidade. E esse cara foi pego. Agora, vamos pensar de forma simplista. Se existe um mercado, existe um comprador e existe um vendedor. O que é mais seguro? Eu fazer a pessoa ir para a rua, correr o risco de ser morta por conta de 100 gramas de cocaína ou de maconha, ou eu mandar para a casa dele de forma legalizada através do blockchain? Assim não é os remédios nas farmácias? A gente não compra essas drogas todas na farmácia, mas a gente está pagando os impostos. No futuro, todas essas drogas que a gente fala que são ilícitas hoje vão ser vendidas na farmácia. Se você for no Walmart nos Estados Unidos, a maioria dos remédios que aqui são considerados tem que ficar atrás do balcão lá, está na gôndola do supermercado. Você compra sem necessidade de fazer nenhum tipo de levantamento de informação. Ah, você pode ou não, é tarja preta, não quer beber, bebe, amigo. Ponto. Então, esse cara foi preso. Só que aqui começam as maracutaias, pessoal. Né? Então, naquela época, a gente está falando aí de 100 milhões de dólares, né? Mais ou menos em Bitcoin foram confiscados, isso nesse ano. Aí, depois, essas são os pequenos documentos que ele podia criar, né? com o blockchain, obviamente, através do site dele, através da rede Tor. Então, ele tinha várias identidades, aí entra o que o Capanema falou muito bem aqui, da importância de ter agentes infiltrados com conhecimento de inteligência digital, um direito digital, ou seja, pessoas que consigam falar a linguagem do mercado para poder identificar casos como esse. Esse cara foi pego exatamente porque existia um agente infiltrado que era ali um consumidor e estava monitorando todo o tráfego do site. É assim que nós, peritos, trabalhamos. A gente não pode ficar exposto o tempo todo. Para quem gosta de fazer promoção o tempo todo de si mesmo e trabalha com segurança da informação, corre um risco muito grande. Nós não andamos com colete à prova de bala. Eu não ando com colete à prova de bala. Então, eu tenho que ter a minha integridade, a minha privacidade preservada. E aí você usa essas coisas como o blockchain ou mesmo como a Deep Web para poder proteger a sua privacidade. Aí vem a questão da legalidade e não vem ao caso. Mas eu estou dizendo que a plataforma foi usada para isso, porque na época não tinha fiscalização. Essa é a rede Tor, para quem não conhece, basta baixar o Tor e usar, é muito fácil de usar. Só não vai acessar o banco de vocês usando a rede Tor, por favor, porque senão o banco vai dizer que você não está na Turquia e ele vai bloquear sua conta e você vai ter que ir até o banco para dizer o que você estava fazendo na Turquia. Ou em qualquer outro país. Isso aqui a gente já falou, então vai ser eliminado, né, os adquirentes. Esse aqui é um cara que causou um colapso no mercado em 2014, fazia trade sem saber o que estava fazendo, quebrou o mercado, fez as moedas despencarem. Né? Aqui é um cara, um reclamante, cadê meu dinheiro? Né? Aqui mais um reclamante. Isso tudo a gente não vê, porque ninguém fala para a gente só fala do Bitcoin, etc. Mas tem uma história por trás. E esse é ele 4 anos depois. Ele conseguiu recuperar a imagem que ele perdeu por conta do dono da exchange. Né? O dono da exchange faturou bilhões de dólares com a queda das moedas. E aí agora ele pede desculpa, pessoal, vou conseguir recuperar o dinheiro de vocês e vou devolver cada centavo, eu não quero nada. Né? 4 anos depois. Aqui é o valor dos bitcoins que foram vendidos no período de dezembro, aquele período que foi aberto o mercado para se vender mercado da moeda futuro, que a moeda despencou. Lembra aqueles bitcoins que a Polícia Federal norte-americana confiscou? Ela vendeu no mercado, quer dizer, o dinheiro ilícito do cara
parou no bolso da gente. A gente pagou pelo dinheiro ilícito. Quer dizer, dá para entender uma coisa dessa? É ilícito dele, mas o meu é lícito, porque agora é do governo. E aí eles venderam por 48 milhões. Só que se a gente fosse ver o valor de hoje, daria 4 bilhões de dólares, e não 48 milhões. Tá? Então tem alguma conta errada aí. Aonde foi parar esse dinheiro? Provavelmente para algum banco central, coisa nesse sentido. Esse aqui é um cara que participou da investigação. E ele assume que ele pegou um dinheirinho ali dos bitcoins. Né? Foi processado também. Então, quer dizer, você vê que mesmo os agentes da lei não conseguem segurar a mão perto da corrupção, porque quando a gente vê o dinheiro fisicamente, como vocês viram no envelope, quando está fechado, a gente não vê. Mas quando você vê o dinheiro físico na mão, você tem uma tendência natural a tentar tirar a sua fatia. Então, cuidado com isso. Bem, deixa eu passar aqui rapidamente. IPO e ICO, cuidado com essas questões, tá? O ICO, na verdade, é o que a gente chama de Initial Coin Offering. É o momento que você coloca moedas novas no mercado para tentar levantar fundos. Significa que eu, Eras, vou criar a moeda da OAB. Ó, já é uma sugestão, hein, pessoal? Demorou, hein? Já pensa nisso. Monta uma coin da OAB e, no futuro, os advogados só recebem através de moeda digital. Tudo vai ser transparente. Eu não sei se vocês vão gostar de ver seus honorários chegando transparente a público, mas é o que vai acontecer no futuro. Então, eu não preciso mais de sistema financeiro tradicional. Eu uso moedas digitais, recebo através da minha wallet, que a própria OAB sabe que aquela wallet representa determinado advogado. As ICOs. E aqui um pouco do que a gente estava falando sobre os ICOs que aconteceram nos últimos... Isso foi em 2017, para vocês terem uma noção de tamanho de mercado. Olha a quantidade de moedas que estão sendo trazidas ao mercado no dia a dia. Para vocês terem uma noção, tem mais ou menos 1.600 moedas disponíveis no mercado para vocês escolherem. E aqui é uma informação importante. Olha o que está lá em cima como a tendência. É o blockchain que a gente está falando aqui, que muita gente não entende. Então, tem gente falando ali ainda sobre mídia, fundos, tokenização, network communication, data computing, tem outros falando de exchange, mas a tendência do mundo está aqui, isso é um indicador. Quem não abrir os olhos para isso vai estar atrasado, assim como foi com o certificado digital. Alguém aqui empresta certificado digital para o estagiário? Ninguém? Para protocolar lá o processo? É crime. Capanema é crime? Depende. Ele é advogado, pessoal, então depende. E se for eu, usando o token do Capanema para peticionar um processo que não é seu? Estado de necessidade. Perfeito. Então eu posso usar, né, Capanema? Bem, há controvérsias, né? Eu não consigo ir lá para o Supremo Tribunal ainda. Bem, essa aqui é uma máquina que vocês vão ver no futuro, já as máquinas para pagamentos digitais. E aqui você não paga mais aquela taxa de 3%. Essa é uma Pondi. É uma máquina que faz a leitura direto do código de barra do QR Code, que eu falei para vocês. E o débito já é feito na hora, já cai na conta na hora do estabelecimento, sem precisar de usar os bancos, porque os bancos não estão permitindo transações pelas máquinas deles de Bitcoin e moedas digitais. Aqui eu também não vou entrar muito no mérito, mas é para vocês entenderem, existem as moedas principais, que é o altcoin, aliás, o Bitcoin, o Ethereum, Ripple e por aí vai. E tem as altcoins, que são as moedas que a gente chama de moedas alternativas. São as moedas que sofrem oscilações de 500% num dia. Então, para quem tem um estilo agressivo de investimento, quer fazer trade, as altcoins são as melhores opções. Lembrando, gerenciamento de risco. Eu invisto muito em altcoin. Tá? Eu fiz uma transação, inclusive, no final de semana, que a moeda valia centavos de dólar e teve um pump gigantesco, ela chegou a bater $1. Uma moeda que valia 0,20 centavos de dólar, bateu $1. Então, ou seja, são quase 5 vezes o valor dela. Só que você tem que ir preparado para saber o momento de vender. Por isso vem aqueles grandes tubarões. Tem que saber o que está fazendo. Então, não dá para brincar com isso. E os tokens, que é o que a gente falou, no futuro próximo, as empresas, a grande maioria das empresas vão usar tokens, que são os contratos inteligentes. Por exemplo,
Alguém aqui usou aquela moeda há uns 10 anos atrás chamada DOTS? Você usa essa porcaria ainda? Mas ela está no mercado até hoje. Ela já era uma moeda digital há mais de 15 anos atrás, e ninguém deu valor. E ela continua no mercado, porém com um conceito diferente. Mas ela está no mercado. Se o cara tivesse pensado lá atrás em usar o blockchain, essa moeda já tinha explodido. Né? Mas ninguém pensou nisso. Então, o que acontece hoje? Milhas de aviões. Quem usa milha aqui? Todo mundo quase, né? E quando você não usa, o que acontece com a milha? Por que será, né? E quando você usa as milhas, você vai comprar aquelas porcarias lá das lojas deles que valem menor, o valor é bem menor do que o valor dos seus pontos. Por que eles dão essas milhas? Porque é um dinheiro que a gente paga nas passagens. E se eles nos dessem tokens, não seria melhor? Que fica ali ad eterno e eu consigo ter valorização? É o que pode acontecer no futuro próximo. A TAM começar a dar token, a própria Gol começar a te dar token, e você usa o dinheiro aonde você quiser. Vai tomar café, vai comer um pão de queijo lá na casa de pão de queijo, que é super inflacionado, né? E por aí vai. Mas o dinheiro é seu. Agora, quando você pega o bendito das milhas, você não consegue fazer nada. E aí vem um hack e te rouba as milhas e vende. Isso é regulado? Alguém aqui sabe se é regulado o mercado de milhas? Deixa eu falar isso aí, Erasmo. Já falou muita quem coisa. Quem está falando? Eu. Aonde? Ah. Deixa eu responder essa. Ih, por favor. Daqui a pouco. Ah, perfeito. Suspense. Bem, enfim, são coisas para a gente começar a repensar. Tem muita tranqueira no mercado que não tem regulação e que está aí. Um exemplo, Mercado Livre. Quem aqui já sofreu golpe no Mercado Livre? Um. Ninguém. Dois. Tem mais gente, eu sei que tem mais gente. E no Enjoy? É Enjoy que chama o nome do site? É uma porcaria nova que surgiu aí. Desculpa o termo, mas é exatamente isso. Olha como o esquema dos caras. Você bota um produto, vende o produto, eles recebem do cliente o dinheiro, depois de uma semana, depois de alguns dias, esse dinheiro fica disponível na sua Enjoy Bank, e aí você tenta sacar esse dinheiro. Você não pode sacar porque você tem que esperar o cliente receber o produto, tem que esperar o cliente dar o ok, e depois, se você for sacar o dinheiro, você precisa de mais 7 dias para ele poder te devolver o dinheiro. E ele te cobrou R$60 de uma venda de R$300. Faz sentido isso? Blockchain é eu e o Renato direto, eu não tenho intermediário, eu pago direto para ele, acabou. Eu não preciso desses caras surrupiando meu dinheiro. E sabe lá se ele vai depositar. Se você depois pesquisa aí no site lá do Reclame Aqui, vocês vão ver que tem vários atendimentos que não são atendidos, porque o pessoal pega o dinheiro para ele. O Mercado Livre está usando, inclusive, dinheiro que ele recebe para fazer você usar o dinheiro que é seu para fazer pagamento de boleto, pagar conta de luz, pagar conta de telefone, ou seja, ele está usando o seu dinheiro. Tem alguém regulando isso? Eu não sei. No futuro, o blockchain não vai ter mais essas coisas de Mercado Livre, vai ser direto. Aqui é uma noção das moedas que estão disponíveis no mercado. Eu vou pedir para o amigo que está lá, cadê ele? Está lá em cima? Ó. Apresenta aquele primeiro site para mim, por favor. O primeiro. Calma, pessoal, calma que... Bem, esse site, depois vai estar na apresentação. Sobe só um pouquinho a tela com outras moedas, por favor. Hello? Sobe um pouquinho. Ou desce um pouquinho, né? O meu sobe e desce. Isso. Bem, ali vocês vão ter uma noção do valor de crescimento das moedas, tá? Isso está disponível para vocês. Tem moedas que subiram mais de 1000% em menos de um mês. Tá? Então, isso é para vocês terem uma noção do que está no mercado. Aqui nós estamos falando das 8 maiores moedas, as mais comercializadas. E é o que as pessoas fazem? Elas compram as moedas mais comercializadas. E as melhores moedas não estão entre as mais caras. Tá? Bem, eu vou adiantar aqui. Eu não sou o cara como eu achei que eu era. Vamos lá. Aqui várias moedas, né? Pode ir para a próxima, por favor, o market over do lado. Isso. Só dá uma atualizada ali, por favor. Já me cortaram, já me cercearam aqui já. Essa é uma exchange, tá? Chama Bitfinex. É uma das maiores do mundo, tá?
extremamente segura para quem vai comercializar a moeda. Bem, pode voltar para a apresentação, acho que a gente não vai conseguir apresentar tudo. Eu só quero finalizar com algumas coisas aqui, algumas considerações. Bem, essa aqui, como eu já falei, é o hard fork. Para cada uma vocês vão ter 10. Ok. Isso aqui é importante saber o que é um hash. Não é a linguagem de advogado, mas vocês vão ter que saber, e vocês sabem o que é um hash, porque vocês peticionam todo dia. E toda vez que vocês peticionam, o documento de vocês vai gerar um hash, que vai dizer que aquele documento é íntegro. Se o documento que o Capanema subir para o sistema, quando tiver no sistema, for diferente do que ele subiu, quando ele peticionou, significa que aquele documento foi adulterado. O hash garante isso. Eu mexo com isso desde 2012, pessoal. Então, é uma coisa que muita gente não está vendo, mas o futuro da digitalização, se ele não tiver um hash, um SHA-256, ou um MD5, coisa nesse sentido, significa que você não consegue dar validade jurídica àquele documento. E os tokens vão dar isso a vocês que são advogados. Então, quem é advogado e trabalha com um contrato inteligente, tem muita oportunidade. Vamos lá. Isso aqui também já foi passado. Me dá mais 2 minutinhos. Bem, também isso aqui não vou entrar muito no mérito. Aqui algumas aplicações, também não vou entrar muito no mérito. Também não. Aqui falou da relação de confiança, né? Que ele comentou muito bem, o Renato falou super bem sobre isso. A importância da transparência, o blockchain dá isso. No futuro vai ser tudo isso, já é o presente. Transparência, segurança da informação, relação de confiança e automatização. Eu não preciso mais de gente fazendo nada disso. Eu vou fazer isso tudo automatizado. É simples, o blockchain não tem tanto segredo, não é uma tecnologia feita por ETs, é uma coisa simples. E aqui as exchanges existentes, tá? Tomem cuidado quando for fazer contas em exchanges, procurem exchanges que são sólidas, porque senão você corre o risco de entrar numa scam. Scams são exchanges criadas para quê? Para tirar o seu dinheirinho suado e depois simplesmente desaparecer no mercado, porque ela não é regulada. Então, simplesmente uma exchange pode aparecer hoje e amanhã sumir. Então, eu recomendo as maiores, sempre as maiores. Tá? Isso aqui é o que eu falei do dump e pump, que a gente já falou muito bem sobre isso. Aqui é um exemplo de um dump e de um pump. Tá? Um dump, está ali a galera ali comprando na alta e depois o cara simplesmente vende tudo. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar naquela linha lá de baixo. Você vai ficar no prejuízo. Então saiba o que está fazendo quando comprar e vender moeda. Vamos passar direto. Esse slide é muito grande. Bem, essa aqui é uma mineradora, tá? Isso são equipamentos que estão por trás da mineração. Profissional. Não é amador, é profissional. E essa é a rentabilidade de uma máquina de uma mineração, para vocês terem uma noção. Se você comprar aquela Haga Long Miner, que ela vai estar disponível agora em abril, ela custa ali mais ou menos... não estou com o preço dela ali. Não dá para ver o preço. Mas é a rentabilidade dela por dia, $161 por dia, para quem comprar essa máquina. Tá? Então, são máquinas extremamente parrudas e é feitas, a maioria, tudo na Ásia. Então, o futuro do dinheiro vai estar na mão dos orientais. São eles que estão desenvolvendo essas tecnologias e ninguém está olhando isso com olhos atentos. Tá? Então, o dólar, logo, logo, vai ser uma moeda escassa, aliás, inexistente. Bem, passa para mim para o último slide, por favor. Para o último. Você vê que tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo é muito curto. Então, deixa eu voltar um aqui. Então, pessoal, para finalizar, agora vocês fazem parte do 99% que sabe o que é blockchain. E a gente vai ficar com aquele 1% ali, falar sobre compra e venda, já não é mais vocês. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Descentralização dos bancos, é onde vai estar o dinheiro. E quem manda realmente nessas regulações que nossa amiga vai falar, são esses jovens que estão ali atrás. São os grandes banqueiros. Eles quem ditam as regras, são eles quem regulam os reguladores. Eles quem dizem o que deve fazer e quando fazer. Tá bom? Eu agradeço. Peço desculpa por alongar demais, é muita informação, mas acredito que agora todo mundo sabe o que é o bendito do blockchain. Vocês fizeram isso na prática. Tá bom? Obrigado. Foi um prazer.